Boa noite, boa noite, boa noite. Tô invadindo aqui o Instagram da Nath para poder a gente ter aqui o momento de Bíblia para casais. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos. Pode deixar eu fazer um favor pra mim? Aqui bem Você vai estar na live do Instagram? Papai, A gente tá aqui ao vivo. Vocês querem falar alguma coisa? Boa noite. boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Aproveitem. E é isso. Pra você não desligar, tá? Vocês vão ficar até com Deixa ele desligar sozinho. É só pra deixar aqui. Que ele vai. Sometimes I don't wanna be happy. All the little people got you. Bora. E depois botou o carregador pra Perguntaram aqui se o João já nasceu, né? Pelo que eu entendi. Não, ainda não, viu, gente? Cadê? Ainda não. Cadê? Qual A Nath tá subindo. Ela tá só terminando ali um momento de oração com duas amigas que estão aqui em casa. E aí eu subi aqui com o telefone dela para poder entrar no horário, né? Como é combinado 9 horas, né? Na segunda-feira, 9 horas. Então eu acabei entrando aqui também porque eu gosto de entrar no horário, né? Outra coisa que eu queria alinhar já com vocês é que a gente vai ficar fazendo esses encontros quinzenalmente, tá? Uma segunda sim, uma segunda não. A gente vai estar aqui porque eu vou alternar com um grupo de homens, né? Um grupo de amigos que eu também encontrava antes da pandemia aqui em Brasília, né? Então, pessoalmente, a gente já se encontrava e agora, passando aí, dando uma diminuída nesses casos da pandemia, esse grupo tem pedido para a gente encontrar também. E como era um momento muito bom ali de conversa com os homens, então a gente vai estar alternando. Uma segunda-feira eu venho aqui conversar com vocês, né? E na outra segunda-feira eu vou conversando com esses homens, né? Com esses amigos aqui dessa caminhada cristã, para poder a gente ler Bíblia, para poder a gente ter esse momento de comunhão, esse momento de oração, que é extremamente importante e que faz toda a diferença, né? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo que eu tenho experimentado, né? Eu venho aqui para falar para vocês muita coisa que a gente tem vivido, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, né? E uma coisa que eu quero pedir também para vocês é que vocês chamem, né? Chamem os homens, né? Que você conhece para poder participar. Pode ser o seu cônjuge, pode ser algum parente, algum amigo, algum irmão, porque aí a gente acaba que eu tenho sentido muito no meu coração que eu preciso falar aos homens, né? Eu preciso levar, né, um pouco do que eu tenho aprendido, né, no Evangelho, o que eu tenho aprendido nessa caminhada com Cristo. Eu preciso levar esse aprendizado, né? Esse aprendizado, essas mudanças que têm acontecido na minha vida, que tem transformado aqui a minha casa, tem transformado o meu casamento, tem transformado a minha paternidade. Eu creio que isso é muito importante da gente alcançar outros homens para poder mostrar o tanto que é extraordinário, né? Quando um homem é alcançado por Deus, né? Genuinamente ele entrega a sua vida para Jesus, ele tem a sua casa toda impactada, né? A sua casa impactada. É impressionante a força, né?
quando o Espírito Santo ele é chamado pelo homem para poder cuidar da vida dele, né? Para poder transformar o caráter dele, e ele, firmado em Cristo, ele poder transformar a sua casa, a sua descendência, né? Os seus filhos, os seus netos, eles serão impactados, né? Hoje eu estava dizendo, né, na hora do almoço, eu almocei com os meninos aqui em casa, né? Almocei eu, a Nath, o Caio e a Ana na mesa, e a gente teve um momento de leitura da palavra, que eu compartilhei com eles, e diante disso, eu cheguei para eles e eu falei: vocês sabiam que a casa de vocês, o casamento de vocês, os filhos de vocês serão impactados, né? Terão uma vida completamente diferente por causa desse momento aqui? Por causa desse momento que a gente está na mesa, conversando sobre as coisas do Evangelho, por causa desse momento que a gente está lendo Bíblia aqui para vocês, está ensinando coisas da Bíblia para vocês, por causa desse momento que a gente está ensinando vocês sobre esses princípios, esses valores, e esse momento de oração que a gente está tendo junto. E eles responderam que positivamente, né, concordando. Eles concordaram, né, comigo, de que eles concordaram que tudo isso que a gente vive aqui ia impactar a casa deles, né, a família deles. Então isso é extraordinário, né? Esse momento de diálogo, esse momento de formação do caráter dos nossos filhos. Você imagina que os pais têm esse papel fundamental de influenciar, né, na construção do caráter dos nossos filhos. Na verdade, a gente precisa chegar primeiro, né? A gente precisa chegar primeiro. É a teoria da primeira mensagem, né? A teoria da primeira mensagem, ou seja, sobre todos os aspectos de uma vida cristã, todos os aspectos da vida de um homem, de uma mulher, os pais precisam ensinar a verdade primeiro. Então, se a gente ocupa esse lugar na vida dos nossos filhos, falando a verdade para eles sobre todos os assuntos, quando chegar uma influência externa, quando chegar alguém de fora para poder falar sobre aquele tema, eles já vão ter aprendido o verdadeiro e vão identificar o falso. Então é importante a gente chegar para que eles aprendam, né, sobre todos os aspectos. Eu posso dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, sobre a questão financeira, como se relacionar com o dinheiro. A questão sobre como tratar a esposa, como tratar o esposo, como educar os filhos, como tratar as autoridades. Assuntos, por exemplo, inclusive sobre sexo, né? Então, se a gente chega e ensina o correto para eles, quando chegar uma informação externa e não bater com esse ensinamento que foi dado pelo pai, pela mãe, um ensinamento bíblico e verdadeiro, o que é que acontece? Ela vai chegar e falar: não, meu pai já me ensinou e é um pouco diferente disso aí que você está falando. Então já vai estar identificada essa questão. É como eu costumo dizer que o caixa do banco, ele identifica uma nota falsa muito mais rápido do que a gente. Por quê? Porque ele passa o dia todo contando ali predominantemente a nota verdadeira. Então, como predominantemente ele está contando a nota verdadeira, quando aparece uma falsa ali no meio, ele identifica rápido. Por quê? Porque ele conhece o verdadeiro. Então, gente, o que a gente precisa fazer é conhecer o verdadeiro, né, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho, né? Jesus Cristo é o fundamento de todas as coisas. Gente, lá no YouTube não está aparecendo, porque eu subi sozinho aqui com o celular da Nath, a Nath não subiu ainda, e aí ela que liga aqui o YouTube dela para poder passar, tá bom? Então, vamos que vamos, quem tá por aqui continua assistindo, e se não chegar a tempo pro YouTube, vai ser só esse bate-papo aqui mesmo com a gente aqui no Instagram, tá bom? Vamos focar aqui, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar o que está sendo compartilhado aqui. Se alguém puder avisar, tá certo? Lá no YouTube aí para mim, dizer que por enquanto tá sendo aqui no Instagram, eu agradeço, tá?
Quem tá falando aí a questão do YouTube, pode avisar lá que por enquanto vai estar aqui no Instagram da Nath. Quem quiser vir para cá, né, para poder pegar esse começo, já pode vir para cá. Então, gente, voltando, né, para o aspecto que eu disse, que eu estava falando aqui de focar na... Obrigado, viu? Obrigado aí, Ariane. Voltar para o verdadeiro, né? O próprio Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então que a gente possa realmente mergulhar nesse evangelho, perseverar nessa busca do Senhor, né? De conhecer o Senhor e perseverar em conhecer o Senhor. Então eu quero compartilhar com vocês muito que essa jornada ela é edificante, né? Você andar com Jesus, ele traz maturidade, né? Ele traz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, eu costumo dizer que a saúde espiritual, ela traz uma saúde emocional, né? E a saúde emocional, ela vai mudar completamente as nossas decisões, as nossas escolhas, né? E aí, quando você vai melhorando as suas decisões, melhorando as suas escolhas, escolhendo melhor os lugares que você vai andar, as pessoas que você vai andar, né? As amizades, isso tudo tem um impacto, isso tem um impacto violento, né? na vida das pessoas, né? no seu futuro, né? São pequenas decisões, né? A gente tem comentado que no começo, às vezes, você acha que 2 centímetros é pouco, né? Se eu perguntasse aqui para vocês se 2 centímetros é pouco, é muito, todo mundo ia responder que 2 centímetros é muito pouco, né? Sendo que se você pega 2 centímetros e aí vai no longo prazo, isso na verdade, um navio chega em outro país, né? Se ele sair daqui e com essa diferença de 2 centímetros na direção. Então, mais importante do que a velocidade, gente, é a direção. Mais importante do que a velocidade é a direção. Então, em qual direção que você tem caminhado, que a sua casa tem andado, né? Qual que é a direção? Esse pensamento é muito importante. Então, hoje em dia, eu vejo muita gente empurrando as pessoas para acelerar, né? Para acelerar, né? Alta performance e vai nesse sentido de mais. E o que eu creio é que, na verdade, eu tenho chamado muito mais as pessoas para poder fazer uma reflexão da direção, né? Acelerar na direção errada é catastrófico, né? É perigoso, é muito perigoso você acelerar numa direção errada. Então, reveja, né? Reveja um pouco os seus conceitos, reveja um pouco as suas convicções. Eu tenho parado para pensar que nem sempre as minhas convicções estão certas, entende? E aí, quando você reavalia, você ouvir um ponto de vista diferente, às vezes, do seu, você ter humildade para poder ouvir, né, um ponto de vista diferente, não queira ser o dono da razão, né, a dona da razão. Eu percebo que as pessoas que têm mais relacionamento com o Espírito Santo, elas são pessoas mais maduras, mais tranquilas, mais mansas, né? Eu tenho pedido muito pro Espírito Santo para poder trazer essa característica, né? De aprender a ouvir, de aprender a olhar o lado positivo das pessoas, a trazer sempre, né, um pensamento e o foco, né, pro melhor que as pessoas têm, né, olhar para o lado positivo das coisas, trazer uma palavra sempre de fé, de esperança e de amor, né? Você vê o apóstolo Paulo falando, né, que o principal do evangelho o principal do relacionamento com Jesus é isso, é trazer fé, esperança e amor. Tá lá em 1 Coríntios 13, né? 13, onde ele fala isso. Deixa eu abrir aqui esse texto pra gente já ler o primeiro versículo. Eu vou falando aqui alguns versículos para vocês, porque tudo tem que ser
tudo tem que ser baseado, né, no evangelho, tudo tem que ser baseado na palavra, né? Quando a Bíblia diz para a gente, quando a gente constrói, né, a nossa casa em Cristo, né? Você tá bem firmado, pode vir as dificuldades, né? Pode vir a chuva, o vento, que não vai derrubar a casa, não vai derrubar a casa, né? Não vai ser uma chuva que vai nos derrubar. Então, nós temos que ter bons fundamentos, né? Bons fundamentos. E esses fundamentos, eles vão fazer toda a diferença na nossa vida, né? Quando você está firmado na rocha. E quando você está firmado na rocha, não é qualquer coisa que vai chegar e vai te balançar, entendeu? Então, a gente precisa entender que dificuldades, obstáculos, isso faz parte da vida, gente. Isso faz parte da vida, nós vamos viver. O mais importante é como que a gente vai encarar tudo isso, como que a gente vai passar por tudo isso. É muito importante a gente aprender também quais são as nossas motivações, né, de vida. O que é que te motiva, quais são os teus sonhos, quais são os teus objetivos, né, para você não viver uma vida no automático, né, sem saber nem para onde você está indo. Eu percebo que tem muita gente vivendo uma vida no automático que não sabe nem direito qual que é o propósito da vida, qual que é o desejo da vida. Hoje, por exemplo, esse final de semana eu conversei muito com a Nath sobre isso, muito. Nath, eu abri aqui um notes no meu celular e comecei a perguntar para ela, me fala aí quais são os teus sonhos, me fala aí quais são os teus desejos, o que é que você almeja? O que é que você almeja para a sua vida no curto, no médio e no longo prazo? E comecei a ouvir. Falei, Nath, eu não quero te julgar, eu não quero avaliar o que você tem para me dizer, eu simplesmente quero anotar. E eu fui perguntando e fui deixando ela falar e fui anotando. E depois de ouvir tudo isso, né, você chegar e falar assim, ó, vamos abrir, eu falei, abre o teu coração. Né? Abre o teu coração para mim, que eu quero simplesmente te ouvir sem te julgar. E esse exercício ele é extraordinário para você fazer com seu cônjuge, né? Quem já é casado, que está aqui assistindo a gente, fazer esse exercício, né? Você pode até começar isso, perguntar pro seu marido, ou perguntar para sua esposa, para poder você conhecer mais o que é que está passando na cabeça dele, né? O que é que ele almeja, o que é que ele deseja. Ele acorda de manhã e sai, né? Sai para trabalhar pensando o quê? Desejando o quê? Então eu e a Nath, a gente tem pensado muito nisso, a gente tem conversado bastante sobre isso, e eu fiz esse exercício esse final de semana de escrever, né, tudo que está no coração da Nath, para poder a gente ter um planejamento de vida. Ter um planejamento de vida. Por que a gente vai ter um planejamento de vida? Peraí, só um minuto, viu, gente? Só um minutinho aqui. Deixa eu só baixar aqui a TV um pouquinho. Só um minutinho. E de ter um planejamento, né, de vida, um planejamento do casal, um planejamento da família, né? No sentido de saber para onde a gente está indo. Você imagina, uma casa, né, um lar, uma família, ela não pode ser um barco à deriva, né? Um barco que não sabe quais são os princípios e valores dessa casa, quais são os objetivos, para onde que está indo essa família, né? Para onde que você quer conduzir essa família, né? Nós, através das nossas decisões conscientes ou inconscientes, né? A gente está conduzindo a nossa família para algum lugar. Você imagina isso? Ou por ação ou por omissão, a gente está conduzindo a nossa família para algum lugar, que é o que a gente está vivendo hoje e o que a gente está plantando para o futuro. Então você imagina a responsabilidade disso, de parar, conversar, planejar, né, para poder não agir no automático e levar a nossa família para um lugar que nem a gente quer estar, nem a gente quer morar, né? Eu lembro de uma história de um pastor, amigo nosso, que numa reunião chamaram ele e falaram assim, faz uma oração aí, chama o Espírito Santo aqui para poder estar nessa reunião com a gente. E aí ele falou assim, rapaz, eu não vou fazer uma oração chamando o Espírito Santo aqui para essa reunião não, porque nem eu queria estar aqui, né?
Nem eu queria estar aqui nessa reunião, quanto mais o Espírito Santo. Então vamos resolver o que a gente tem para resolver aqui, mas eu não vou chamar o Espírito Santo para isso aqui não. Então, lembrei dessa história para poder falar assim, a gente tem que chamar o Espírito Santo para poder estar na nossa vida, né? Para poder estar na nossa casa, ele está no lugar que ele vai ter prazer em habitar. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, e Deus se alegrava com o fulano de tal, né? Então você imagina Deus se alegrar com a sua vida, né? Deus se alegrar com a sua vida, isso é extraordinário, né? Isso é extraordinário. Então, aqui, ó, 1 Coríntios, que eu fiquei de abrir aqui, né? Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor, né? E então, o que permanece depois que vem a maturidade, uma palavra que tem ecoado, né, no meu coração, é a palavra maturidade. A gente precisa amadurecer. Quanto mais rápido a gente amadurecer, melhor vai ser para a nossa vida e para a nossa família. E aqui, ó, com essa maturidade, né, quando eu deixei de ser menino, aqui Paulo fala, assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. E aí eu lhe pergunto, né? Eu estou aqui para fazer essa pergunta na sua vida. Tem prevalecido palavras, né, de fé, de esperança e de amor? Isso tem prevalecido na sua cabeça? Isso tem prevalecido das palavras que saem da sua boca? Das palavras que você tem lançado para as pessoas que estão perto de você? Então, a gente tem que decidir, né? O capítulo e o versículo dessa palavra é 1 Coríntios 13:13. 1 Coríntios 13:13. E na verdade, gente, com todo amor e carinho, né? Infelizmente, a nossa sociedade está cheio, né? Cheio de pessoas imaturas, né? Com todo amor e carinho, eu já fui um deles, né? E eu quero usar a minha vida, né? Vou falar como Paulo, né? Eu quero gastar a minha vida, usar a minha vida para poder ajudar, sabe, pessoas a chegarem nessa maturidade, né? Eu tenho sentido cada vez mais forte isso no meu coração, né? Eu tenho conversado muito com a Nath sobre isso, que a gente tem esse chamado, né? E a gente vai obedecer esse chamado, que é esse chamado de levar, né, a palavra de Deus para a vida de outras pessoas, porque a gente acredita que um relacionamento com Deus, ele transforma, né? Ele transforma. É essa comunidade, né? A igreja é o seu povo sendo alinhado pela palavra, né? A igreja não quer falar de coisas. A igreja quer falar de pessoas, né? A igreja é um povo, é o corpo de Cristo aqui na terra, entende? E um bom começo, gente, um bom começo para poder você viver essa maturidade dentro de casa é você começar praticando isso. É você começar a praticar, né? O termômetro vai ser você praticando o fruto do Espírito, né? É você tendo compaixão, é você tendo misericórdia, é você amando, é você servindo, é você constrangendo as pessoas, sabe? Por isso que a Bíblia diz, né? O próprio Jesus falou, né? Quem quer viver o Evangelho, né? Quem quer viver o Evangelho, traga
consigo, né, a sua cruz e me siga. Então, o evangelho tem a ver com isso, tem a ver com lidar com os problemas, tem a ver com lidar com as dores, né, das pessoas, né? E a gente conseguir, mesmo diante dessa situação, a gente ter a maturidade de viver o evangelho para transformar a vida das pessoas. Você imagina que Jesus, né, morreu na cruz por pessoas que não mereciam. Pessoas que não mereciam, né? Nós não merecíamos a morte de Jesus na cruz para poder a gente viver essa redenção, né? Ou seja, para poder carregar os nossos pecados, para poder tirar todas as doenças, para poder nos religar com o Pai. Então o evangelho é isso. Eu não vou chegar, vocês não vão me ouvir chegando aqui pregando para vocês que viver o evangelho, né? Vocês vão só receber um monte de coisa boa, né? Vem para cá para receber, vem para cá para receber, porque na verdade eu não vou pregar um evangelho pagão, entende? Eu não vou pregar um evangelho de moeda de troca. O evangelho não é moeda de troca, né? Na verdade, eu não quero que vocês tenham um relacionamento com Deus para poder chegar aqui e ficar pedindo, né? Ele é abençoador, sim. Ele é misericordioso, sim. Ele faz tudo isso, né? Tudo isso ele faz, mas na verdade a nossa relação com Deus não vai ser essa. A nossa relação com Deus vai ser pelas cordas do amor. A gente vai ter um relacionamento com Ele porque Ele nos amou primeiro, né? Você vê, a Bíblia diz que Deus é amor, né? Aqui Paulo fala que é fé, esperança e amor, e o principal é o amor. Então, na verdade, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. A gente tem que voltar para esse mandamento e amar ao próximo como a si mesmo. Vocês entendem isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu pergunto aqui para vocês, quem pode hoje, quem que está ouvindo a gente aqui, pode abrir a boca agora para poder falar assim, eu amo a Deus sobre todas as coisas? Eu amo a Deus sobre todas as coisas, independente do que Ele vai me dar. Independente do que Ele vai me dar. Eu entrego a minha vida aqui entrego a vida para Jesus, né, como meu Senhor e meu Salvador, entrego tudo que leva o meu nome, o meu sobrenome, eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito nas tuas mãos, para que seja feita a sua vontade. Quem aqui pode fazer essa oração comigo? Diz aqui para mim, eu posso. Eu quero. Eu entrego, eu vou repetir a oração. Eu entrego tudo que leva o meu nome e o meu sobrenome nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito nas tuas mãos. E nessa noite eu declaro aqui publicamente, em alto e bom som, que seja feita a tua vontade na minha vida. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Gente, é engraçado que quando você abre a sua boca para poder falar isso, você está abrindo mão da sua própria vontade. Você está entendendo? Você está abrindo mão da sua própria vontade. Eu tenho um negócio assim para dizer para vocês que Deus tem mexido muito comigo esse ano. Tem mexido muito comigo esse ano. No sentido de largar os meus próprios planos. De largar os meus próprios sonhos. Para poder viver os planos dele e os sonhos dele para a minha vida. Você entende? Eu estou vivendo um negócio que é muito especial e muito forte no sentido de me render na presença de Deus, né? E viver integralmente e completamente o que Ele tem para minha vida, né? Para minha família, né? Que é esse chamado de pregar o evangelho, esse chamado de ajudar pessoas, né? O convite do evangelho Jesus amava pessoas, né?
ele amava pessoas. E o que eu quero viver é isso, eu quero amar pessoas, eu quero servir pessoas, né? E eu creio que Deus está nos preparando. Deus está nos preparando para uma nova fase, para uma nova estação, sabe? Eu creio que Deus tem gerado isso no nosso coração. E a gente está aqui, né, como família sacerdotal para poder ouvir a voz de Deus e obedecer. Quando você escuta ali Deuteronômio, né, Deuteronômio 28, de 1 a 14, essa palavra é muito forte, uma palavra da nossa casa, da nossa família. Eu recebi essa palavra para a minha vida em 2008, há 12 anos atrás, falando sobre obediência, falando sobre ouvir a voz de Deus e obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer. E essa palavra tem transformado, né? Tem transformado a nossa vida, né? Tem transformado a nossa vida. Deus tem dado uma visão agora que está começando a ficar clara para a gente de como que a gente deve conduzir os próximos passos, de como que a gente deve navegar, né? Eu creio que esse movimento, né, do que Deus está querendo fazer com a gente está começando aqui, né? Está começando nesse grupo, está começando no Instagram da Nath, está começando uma comunidade, né? Uma comunidade cristã, né? Que vai se relacionar com Deus, né? Vai se relacionar com Deus e vai ter a sua forma de pensar e a sua forma de agir completamente diferente. É impressionante como coisas que para mim antes eram extremamente importantes e prioritárias e hoje não são mais tão prioritárias assim, sabe? Na verdade, eu tenho sentido isso e tem sido muito forte, né? E muito diferente, inclusive para mim, né? Inclusive para mim tem sido muito, muito diferente, né? Eu estava comentando isso com as meninas lá embaixo agora há pouco, dizendo que eu estava achando estranho a minha maneira de pensar. Eu estava achando estranho a minha maneira de agir hoje em dia. É impressionante, gente, como eu tenho perdido, né? Vou abrir meu coração aqui para vocês, mas é impressionante como eu tenho perdido um pouco o meu desejo, né? Por coisas materiais, sabe? Eu tenho sido despertado cada vez mais de que eu preciso eu não preciso de mais coisa material para ser feliz, sabe? Tudo que eu preciso, sendo bem sincero aqui com vocês, tudo que a gente precisa, eu, a Nath e as crianças, tudo que a gente precisa materialmente a gente já tem, sabe? E às vezes você entra nessa vida no automático de ficar buscando cada vez mais coisas materiais e muita gente acaba se perdendo nessa corrida, né? Acaba se perdendo nessa corrida de querer mais, querer mais, querer mais, querer mais e acaba trocando coisas eternas por coisas momentâneas, né? Então é aquela história, né, de você saber quais são as suas prioridades, saber o que realmente vai fazer diferença na tua vida, lembrando que o teu relacionamento, né, primordial é com Deus e depois com pessoas, depois o teu relacionamento com o teu cônjuge, depois o teu relacionamento com os teus filhos, e depois que você tiver esse relacionamento com as pessoas da sua casa, né? O relacionamento com as pessoas que trabalham, né, na sua casa, e depois você transbordar isso para outros lares, transbordar isso para outras famílias, transbordar isso para outras casas. Então, o que arde no nosso coração é isso, né? É viver o evangelho e poder de alguma forma transbordar isso para a vida de outras pessoas, né? Muitas vezes que a gente nem conhece. Você imagina, a gente está aqui mais ou menos aí com 160 pessoas aqui, e eu, né, eu acho que eu conheço poucas pessoas aqui dessas 160 que estão aqui, mas na verdade a gente está aqui para falar dele, né? Então toda honra, toda glória seja dada para ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sabe? Nossa vida para glorificar o nome de Jesus, sabe? Eu não quero glórias para mim, eu não quero glórias para Nath,
né? Na verdade, tudo de bom que a gente tem, na verdade, vem dele, entende? Né? Tudo de bom que a gente aprendeu com ele, aprendeu com Jesus, aprendeu com a palavra, aprendeu, né, abrindo o coração, entregando nossa vida para ele. Então, o que tem de bom da gente vem dele. Então, se tudo isso que vocês acabam vendo a gente vivendo aqui, vocês têm que saber que a fonte é ele, que a fonte é a palavra, e que não tem como a nossa vida deixar de ser transformada a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para ele, sabe? Então, vem muita coisa boa por aí. O que eu quero dizer é isso, sabe? Creia que tem muita coisa boa para vir, muito aprendizado, muita maturidade nesse relacionamento com Deus, e eu creio que Deus está levantando o seu povo na terra, né, para poder ser canal de bênção. Quando Deus levanta um homem, uma mulher na terra, na verdade o propósito não é só para aquela casa, não é só para aquela família. Seria muito pequeno achar que o que Deus fez, né, na nossa vida aqui, no nosso casamento, né, a restauração do nosso casamento seria só para a gente. Seria só para mim, para ela e para as crianças. Na verdade, quando Deus levanta alguém, é porque ele quer usar aquela pessoa, sabe? Ele quer usar a boca daquela pessoa. Então, quando eu me coloco aqui, na verdade, a gente se coloca, eu e a Nath, simplesmente como canal de Deus na terra, né? Como boca de Deus na terra. Eu quero ser só uma calha. Sabe aquela calha onde a água passa, né? Onde a água viva passa, né? Então, eu só quero ser a calha onde o Espírito Santo, né, vai poder passar e alcançar a nossa casa, né, em primeiro lugar, e depois transbordar para outras casas e para outras famílias. Amém? Então, eu quero dizer, né, eu quero trazer essa palavra, sempre vou estar trazendo essa palavra de fé, de esperança e de amor para vocês, trazer uma palavra de perseverança, trazer uma palavra de que a gente não deve desistir, que a gente deve ser apaixonado por Jesus, apaixonado por Jesus. Você imagina que aqueles grandes homens de Deus, tudo que eles passaram, na verdade, eles continuaram amando, né? Amando incondicionalmente. Você olhar para o Evangelho nos ensina sobre um amor incondicional. Um amor incondicional, um amor que não sabe acabar. É um amor que não sabe acabar, né? Então, a gente tem aprendido bastante, a gente tem procurado, né, ficar nesse lugar de dependência, que é o lugar para realmente a gente estar ouvindo, né, a voz de Deus e a gente poder obedecer para poder ter as nossas vidas transformadas. Não tem coisa melhor aqui na terra do que você estar cheio do Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que você ter, a Bíblia diz, né? Quando você está cheio de Deus, você tem independente da circunstância, você tem uma paz que excede todo entendimento. Você imagina você ter uma paz, né? Paulo diz, né, que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Ele está dizendo que não são coisas materiais, mas ele fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Isso quer dizer que essa justiça é um alinhamento com a palavra. A tradução dessa justiça que Paulo fala é você estar justo com a palavra. Justo com a palavra, entende? Então, é muito importante a gente ouvir a palavra e se ajustar à palavra. Essa justiça aí, ela tem a ver com se ajustar à palavra. E Paulo diz também que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu quero deixar, né, essa palavra para a vida de vocês. Eu quero incentivar vocês a ouvir a palavra. Eu quero incentivar vocês a andar sobre a palavra. Eu quero incentivar, né, que vocês não andem pelo que vocês sentem, mas que vocês andem pelo que vocês sabem da palavra, né? Eu costumo dizer que a gente não precisa ser um teólogo
para poder viver o evangelho. A gente precisa praticar o pouco que a gente já sabe da palavra. Quando você já começa a praticar o pouco que você conhece da palavra, na verdade o Espírito Santo já começa a frutificar na sua vida. O Espírito Santo já começa a frutificar na sua vida, porque o que acontece é que quando você, presta atenção nisso aqui, quando você se descola do que te distrai, o Espírito Santo vai te invadir, entende? Então, muitas vezes, a única coisa que a gente precisa fazer é a gente se desconectar do que atrapalha o mover do Espírito Santo. Então, eu costumo dizer que o mais importante é a gente não atrapalhar o mover do Espírito Santo na nossa vida. Então, intencionalmente, a gente precisa tomar algumas decisões do que precisa sair da nossa vida. Lugares precisam sair da nossa vida. Pessoas, muitas vezes, precisam sair da nossa vida. E quando a gente começa a dar espaço para que o Espírito Santo entre na nossa vida e faça essa transformação, isso aí vai acontecer e vai ser extraordinário. Eu não conheço ninguém que abriu espaço para o Espírito Santo habitar na vida daquela pessoa e a vida daquela pessoa não foi transformada, não foi restaurada, não foi fortalecida. Eu não conheço ninguém, A gente acredita sim, como está sendo dito aqui, né, que a nossa casa é o nosso primeiro ministério, né? Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos, são os primeiros discípulos. E a gente precisa praticar, né? A gente precisa praticar no dia a dia tudo aquilo que a gente tem recebido do Espírito Santo. Não adianta nada ir para a igreja no domingo, né? E depois de segunda a sábado ter uma vida completamente incongruente, completamente diferente do que Jesus nos ensina, do que Jesus nos capacita, né? Ele capacita todos aqueles que buscam a sua presença. Ei, eu cheguei! Ela chegou. Oi, pessoal! E aí, vocês receberam muito essa noite? Ó a galera aí entregando um bocado de chave aí, ó. Eu quero mandar um beijão aqui pro Rafa Conrado, meu amigo Rafa Conrado, que passou aqui, ó. Benção, meu irmão. Oi, Rafa. Te amo, meu irmão. Você é bênção. Então, eu creio, viu, gente, que o Evangelho, né? Eu quero trazer essa palavra para vocês, para encorajar vocês, para dizer o seguinte: o próprio Jesus, né? Beijo, Gabi. Beijo, Jana. Tem uma turma boa. Eu cheguei aqui, né, gente, já cortando irmão, mas é porque você já tá aí há 45 minutos, né? Hoje é comigo. Hoje eu vim só dar boa noite para vocês, porque hoje o manto aí tá com o Beto, hein? É isso aí. Então, eu quero trazer uma palavra para vocês, né, que Jesus falou, que a gente não se afastasse da simplicidade do Evangelho, sabe, gente? Eu não estou aqui dizendo para vocês que essa simplicidade é rasa, né? Eu não estou dizendo que ela é rasa, e não estou dizendo também que essa simplicidade tem a ver com coisa simples e que vai ser sem obstáculos, sem dificuldade, sem dor, sem desafio. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Evangelho, na verdade, quando a gente se agarra com Jesus, aí a gente vai estar pleno, vai estar completo. Amém. Apesar das circunstâncias. Verdade. Apesar das circunstâncias, a nossa confiança tem que estar nele. Amém. A nossa provisão está nele. Dependência. A nossa proteção está nele. Então, andar com Jesus a nossa dependência está completamente nele, né? E a gente entender que não existe, gente, não existe plenitude sem o relacionamento com Deus. Não existe plenitude sem essa aliança com Jesus. Não existe. É verdade. Não existe. Eu não conheço... Em tudo, né? A plenitude em tudo, né? Em todas as áreas da vida, né? Eu não conheço ninguém que se sente completo, né, sem a presença de Deus. Eu li uma frase hoje que eu não lembro agora de quem foi, né? Qual foi o pastor que falou isso. Graças a Deus, eu tenho muitos amigos pastores,
muitos amigos, assim, grandes homens de Deus, né? Grandes mulheres de Deus. Eu quero te dizer que existe sim um povo separado, sabe? Amém. Eu quero trazer essa palavra para vocês, que ao invés da gente ficar falando do que não presta, eu quero que você se ocupe falando do que presta. Ao invés de você ficar falando do anticristo, eu quero te incentivar a falar de Cristo. Amém. Ao invés de você ficar falando de falso profeta, eu quero te incentivar a falar dos profetas, a conviver com os profetas, a conviver com os pastores, amém, a conviver com os mestres, a conviver com os apóstolos. Eu quero te incentivar a andar com os homens de Deus. Eu quero te incentivar... Qual é a frase? É engraçado, né? Eu começo o assunto e vou e vou emendando no outro. Aí eu ri agora, viu? Qual é a frase? A frase foi assim, ó. A frase dizia que sem Deus a conta não fecha. Essa foi engraçada. Ainda bem que eu fico lendo os comentários aqui de vocês, viu, gente? Eu não consigo ler, o Beto lê. A Nath não consegue ler, mas eu fico lendo. Mas é isso, sem Deus a conta não fecha, tá? A frase foi essa. Mas o que eu quero incentivar vocês, como eu estava dizendo, é tranquilo, viu? Sônia e Carol, vocês me lembram aqui, quando eu esqueci as coisas, vocês me lembram que aí eu vou falando, vai dando certo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que escolham bem as pessoas que vocês andam, escolham bem as mesas que vocês sentam, escolham bem as alianças que vocês fazem, porque as mesas que vocês sentam e as alianças que vocês fazem, isso vai definir o seu destino. Isso vai definir... Vai facilitar o destino ou vai atrapalhar o destino, né? Vai definir o destino, né? Se vai ser para um lugar bom ou para um lugar ruim. Mas o que eu creio, gente... Olha, Jana, a gente escolheu você. É isso aí, Jana. A gente ama muito vocês. Família bendita do Senhor aqui, amém, na terra. Então, gente, o que eu creio, sabe? Eu creio que a gente... eu creio que tem muita gente boa no mundo. E eu creio que... nós decidimos, né? Eu e a Nath, nós decidimos que nós vamos andar com essas pessoas, sabe? Verdade. Nós vamos andar com essas pessoas. Nós queremos andar com pessoas que são apaixonadas por Jesus. Nós queremos andar com pessoas que querem dar certo na vida, no sentido bíblico da palavra. Nós queremos andar com pessoas que são tementes ao Senhor. Nós queremos andar com pessoas que colocam Deus acima de tudo, amém, que colocam Deus acima de todas as coisas, sabe? Amém. Genuinamente, verdadeiramente. E a gente começa a andar com as pessoas, a gente sabe, né? Quem quer... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente ia entrar no YouTube e fazer essa live no YouTube. Né? Mas eu tava lá embaixo, ali no momento de oração, no manto também, e me atrasei. E aí o que aconteceu? O Beto não sabe cadastrar no YouTube para começar. Mas não se preocupe, porque nós vamos salvar essa live e vamos subir no YouTube. Então vocês vão poder assistir e compartilhar, tá? Pronto. Amanhã a gente vai salvar aqui a live e amanhã a Nath coloca lá no YouTube, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou dizer para vocês o seguinte, gente, para já ir finalizando aqui, né? Eu quero dizer que escolham bem as pessoas que vocês vão andar, sabe? Eu quero concluir falando isso, porque obviamente, né, gente? Obviamente que... tem gente dizendo assim, a Ariane tá dizendo aqui, a Ariane é minha aluna, ela tá dizendo como eu queria um Beto na vida do meu marido. Pois, minha irmã, pra você querer um Beto, você precisa ser uma Nathalie. Amém, tá certo? Amém. Gente, é um bom começo, né? Como é que vai ter um Beto? É sendo apaixonada por Jesus, sabe? É isso aí. É sendo apaixonada por Jesus integralmente. Eu vou falar outra frase que é muito forte, que eu falei numa vigília que eu fiz aqui sábado, que a gente fez sábado aqui em casa. Que diz assim, ó, amar a Deus sem ressalvas. Anota essa aí. Amar a Deus sem ressalvas. Você imagina que você tem que amar a Deus, né, acima do teu orgulho, acima da tua vaidade,
Das tuas feridas. Acima das tuas feridas, acima dos teus desejos. Imagina você amar a Deus acima disso tudo. Amar a Deus acima de você mesmo. Ixi! Né? Essa é forte, amar a Deus acima de você mesmo. E aí, Ariane, é isso mesmo, nós vamos viver um processo. Nós vamos viver um processo com Deus, né? Deus vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando. E se você, né, se deixa ser moldado por Deus, pode ter certeza que Ele vai moldar. Ele vai moldar, porque na verdade Ele ama fazer isso. Ele tem né? muito interesse nisso. O maior prazer de Deus é exatamente moldar o caráter dos seus discípulos, né? É moldar o discípulos. Então, quando eu digo assim, as pessoas que andam com a gente, né? O que a gente sempre fala é que nós somos discípulos de Cristo e que nós somos amigos nessa caminhada, né? Nessa jornada. Celebrar a jornada. Tira o Wi-Fi, voltou. Então, amar essa jornada, curtir essa jornada, tirar um pouco a culpa, né? A culpa atrapalha a gente. Se Deus nos perdoou e está nos chamando para essa caminhada com Ele, a gente tem que tirar a culpa. Tira o Wi-Fi, voltou. Então, amar essa jornada, curtir essa jornada, tirar um pouco a culpa, né? A culpa atrapalha a gente. Se Deus nos perdoou e está nos chamando para essa caminhada com Ele, a gente tem que tirar a culpa. A culpa atrapalha a gente, esse sentimento de culpa atrapalha a gente, entende? Mas eu quero falar mais, né? Com os homens dessa nação, falando mais com os homens dessa nação, eu creio que eu vou conseguir falar mais também com os maridos de vocês, né? Esse é um objetivo. Mas escolham começar tudo isso aí dentro da casa de vocês. Na vida de vocês, né? Em primeiro lugar. Tirem o foco dos outros. Tem muita gente, né? Idolatrando pessoas ou coisas. Colocando pessoas no lugar de Deus ou colocando coisas no lugar de Deus. E a primeira tarefa, eu acho que eu poderia incentivar vocês aqui, agora no finalzinho, nessa live, para vocês praticarem durante os próximos 15 dias, que aí a gente vai voltar aqui daqui a 15 dias, né? Especialmente, né, nessa live comigo aqui na segunda-feira. Eu vou fazer, como eu disse no começo, nós vamos fazer uma segunda sim e outra não. Mas o que eu quero incentivar que vocês façam nesses 15 dias façam essa reflexão para poder saber se vocês estão colocando alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Eu acho que é uma excelente reflexão para se fazer, é um excelente começo e começar a fazer esse ajuste de tirar os ídolos, né, do lugar de Deus e colocar Jesus no seu devido lugar, que é no trono da sua vida, né? Colocar na sua casa, colocar no seu coração, e a partir daí todas as coisas lhe serão acrescentadas, alinhadas, endireitadas, preparadas. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se você pegar aí Mateus 6,33, já que é Bíblia para casais, eu tenho que ler, né, alguns versículos aqui com vocês. Eu não posso vir aqui e não ler nada da Bíblia, porque tudo que eu vou falar aqui para vocês, gente, vai sempre ser pautado na palavra. Amém. Eu não quero chegar aqui para poder falar o que o Beto acha ou o que a Nath acha. Eu quero chegar aqui sempre para poder falar para vocês o que a palavra fala e o que Jesus acha, né? O que Jesus ensinou, né? A gente quer transbordar para vocês o que a gente tem aprendido com eles e com o Espírito Santo, né? Na verdade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E pode ter certeza que na dúvida, se eu tiver alguma dúvida, eu não vou falar, tá? Na dúvida eu vou ficar calado, e quando eu tiver certeza absoluta, né, que vem do próprio Espírito Santo, e aí eu vou estar transbordando aqui com vocês, né, para vocês. Então, Mateus 6,33 diz assim, ó: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tem muita gente preocupada com o futuro. Por que está preocupado com o futuro? Porque não leu o verso anterior. O verso anterior diz o quê?
Busque em primeiro lugar o reino. Quando você busca em primeiro lugar o reino, as preocupações serão substituídas por ocupações. E quem se ocupa com o reino não tem lugar para preocupação com o futuro. É tão forte, gente, é tão forte. Pega essa chave aí, pega aí. É tão forte essa palavra que diz aqui, ó, no 32, no verso 32, eu vou voltar só um pouquinho para dizer assim, ó. Eu vou ler o 31 e o 32. Olha aqui o que é que diz, ó. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Aí o 32 diz, ó, e tem a ver com o que eu falei lá no começo. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eita, meu Pai do céu. Essa é para nós todos, viu, gente? Quando eu estou pregando aqui a palavra, ela vem forte para nós todos, para mim, para a Nath e para vocês, porque a Bíblia diz, né, quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja não é um templo não, gente, a igreja é você, viu? A igreja somos nós, né? A igreja somos nós. Então imagina isso aqui, né? Pois os pagãos é que ficam correndo atrás dessas coisas. E, gente... Quem são os pagãos, gente? É aqueles que se relacionam com deuses a partir de trocas e barganhas. Eu disse aqui no começo, que Deus não é um Deus de troca. E que nós não vamos viver isso, não vamos pregar isso. Amém. Né? Essa heresia nós vamos pular, né? Nós vamos ter certamente outras falhas aí, mas essa nós não vamos carregar, não. Nós não vamos tratar Deus como moeda de troca, né? Nós vamos tratar Deus como o nosso Pai. Abba Pai. Como Abba Pai, um Pai que nos ama, um Pai que nos criou para ter um relacionamento com Amém. Ele. Então a gente vai falar muito, né? Vai falar muito sobre relacionamento. E diante disso, dessa palavra de relacionamento, a gente ama vocês, a gente quer abençoar a vida de vocês, quer profetizar na vida de vocês e trazer, né, uma palavra, né, uma bênção apostólica para essa semana, para esses 15 dias. Né, busque ao Senhor, leia a palavra, adore a Deus. Tem gente me perguntando sobre a mentoria. Antes de você abençoar, deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Eu já recebi hoje pelo menos 5 directs, que eu não consegui ler todos, tá, gente? Mas eu recebi hoje 5 directs de pessoas perguntando sobre a mentoria. Deixa eu explicar para vocês o que é a mentoria que hoje eu tenho disponível. Eu tenho uma comunidade chamada Comunidade das Mulheres Poderosas, aonde lá semanalmente nós temos aulas, que algumas são gravadas, outras são ao vivo, aonde as minhas alunas têm acesso a mim através do e-mail e através do meu grupo do Telegram. Então acaba que existe uma mentoria com elas, né, dentro dessa comunidade. E aí algumas pessoas estão me perguntando como é que como é que funciona. Então, é uma assinatura mensal, aonde você pode estar se inscrevendo e você fica tanto de tempo que você achar que faz sentido para você. E se você tiver interesse em participar dessa comunidade, me chama no direct, eu vou te mandar o link e aí você vai vir fazer parte da nossa comunidade. Combinado? Vambora, gente, vambora. Venham aí com a Nath, vem para essa comunidade junto com ela e vamos viver essa jornada, né? Nós temos muita coisa boa para poder viver. Deixa eu trazer somente essa bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês e com toda a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra. É essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Amém, gente. Um beijo grande para vocês e nos vemos daqui a 2 semanas, se assim Deus permitir. Estejam orando, porque também a gente acredita que daqui a 2 semanas vai ser só o Beto que vai ministrar, porque eu estarei com o João no meu colo. Amém? Ainda tem isso, o João tá chegando. Deus abençoe, gente. Tchau. Beijo. Salve, amor.